Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu vi na perícia que fez com que eu escolhesse trabalhar com perícia ao invés de trabalhar com auditoria, mesmo já estando dentro de uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Esse vídeo é baseado na minha vivência e na minha opinião, tá legal? A ideia desse vídeo é ajudar você a escolher a melhor área para você trabalhar. Aquela área que você vai se identificar, que você vai se sentir bem no seu dia a dia. Aqui no canal do YouTube do Carreira em Cálculo a gente fala sobre coisa boa, sobre perícia. Se você quer saber mais sobre perícia, considere se inscrever aqui no nosso canal. Também aproveita e vá lá conhecer a nossa página no Instagram, Danilo Kokuzik. É um pouquinho difícil, mas esse é meu sobrenome. Lá eu falo um pouco sobre o dia a dia de um escritório de perícia e compartilho alguns causos, algumas histórias do que acontece comigo. Agora eu vou contar para vocês 7 coisas que eu observei entre a auditoria e a perícia que fizeram com que eu escolhesse trabalhar com a perícia, com que eu visse que para mim faria mais sentido ser perito do que ser auditor. E a primeira coisa que fez com que para mim a perícia fizesse mais sentido que a auditoria foi a minha liberdade. Liberdade de horário, liberdade de localização. Basicamente, na auditoria, eu tinha que estar dentro do cliente. Eu tinha o horário certo de trabalho a cumprir, então eu tinha que ir para o escritório, então tinha que visitar o cliente, fazer as revisões da auditoria lá no cliente, dentro de um horário específico. E muitas vezes tinha que fazer horas extras, principalmente ali naquele período de final de ano. Então, meu trabalho tinha que ser feito em um lugar determinado e tinha um horário determinado. Já na perícia, como eu vendo a minha hora de trabalho, eu consigo me planejar. Exatamente para poder organizar meu horário, trabalhar mais naquele horário que eu sou mais produtivo e conseguir me organizar. Para mim é muito bom eu poder escolher o horário que eu vou trabalhar, poder escolher o local também que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, se eu quiser numa quinta-feira, à tarde, ir para a praia para não pegar trânsito e trabalhar de lá, tá tudo bem, eu consigo trabalhar de outros lugares. Até porque a grande maioria dos processos é eletrônico. Então eu tenho uma liberdade grande e consigo atuar em outros lugares do Brasil, mesmo estando na minha casa. E isso para mim realmente é algo muito bom, que traz qualidade de vida, eu não preciso gastar tempo com trânsito, não preciso me estressar com essas coisas. Trabalho em casa, como em casa, e tudo isso faz com que eu me sinta muito bem e muito realizado em trabalhar com a perícia. A segunda questão que me fez preferir a auditoria do que a perícia foi a possibilidade de conciliação da perícia com outras atividades. Basicamente, quando a gente trabalha com a auditoria, a gente trabalha numa empresa de auditoria e a gente cumpre alguns horários, então a gente não tem tanta liberdade de horário. E eu gosto muito, dentro da perícia, de ter essas possibilidades de horários para, por exemplo, eu poder parar no meio da tarde do meu trabalho e ir para a academia, que é um horário que a academia está vazia. Eu trabalho de manhã, que eu sou bem produtivo, chego no horário da tarde que eu já estou cansado, eu saio, vou para a academia, faço meu treino, volto bem tranquilo, sendo que minha agenda está andando, está tudo tranquilo, meus clientes não vão me incomodar nesse horário. Exatamente porque é tudo por e-mail, tudo por mensagem, eu consigo atendê-los. Então isso para mim representa uma qualidade de vida muito grande, porque eu não preciso ir para a academia naquele horário que está tudo muito cheio. Isso também é válido para outras atividades, como por exemplo, se eu quiser construir um imóvel, eu consigo dar alguma atenção na obra, ir em alguma loja de material de construção, alguma coisa assim, num horário comercial normal. Eu só preciso organizar minha agenda, claro, sem irresponsabilidade, para conseguir conciliar a perícia com o que eu estiver fazendo, ou então com meus horários e minha rotina. Para quem está começando na perícia, isso também é muito legal, porque não precisa largar do seu emprego para trabalhar com perícia direto. Consegue fazer uma transição até conseguir uma carteira legal de clientes, consegue continuar no seu emprego normal. Ou então, por exemplo, um escritório de contabilidade que quer agregar novos serviços, quer ter uma outra remuneração, ele consegue continuar atendendo seus clientes normais de contabilidade e, além disso, agregar o serviço de perícia. E aí organiza na agenda os horários certinhos que vai fazer a perícia, etc e tal. Tudo isso dá para fazer com grande tranquilidade com a perícia. Até porque a nossa responsabilidade é, claro, atender bem o cliente, mas é cumprir o prazo do processo. Entregando a perícia dentro do prazo, está tudo certo. Terceiro motivo que eu vou trazer de vantagem da perícia em relação à auditoria é a facilidade de venda dos serviços. Trabalhando com auditoria, a gente fica um pouquinho limitado a trabalhar em uma das 4 maiores empresas de auditoria, em uma das Big Four, porque é muito difícil vender uma auditoria de forma independente. Você realmente acaba ficando limitado em trabalhar em uma empresa de auditoria. É realmente muito mais difícil você fazer essa prospecção de clientes. Agora, no caso da perícia, nós temos trabalhos grandes e trabalhos pequenos. Então a gente consegue nos organizar e conseguimos ir atrás dos trabalhos. Às vezes começar com trabalhos menores para ir acostumando com a área, e isso faz com que
a venda do serviço seja mais fácil. O Brasil é um país que tem muitos, mas muitos processos judiciais. Vamos usar como exemplo a área trabalhista. Praticamente todo o processo trabalhista vai precisar de um cálculo, seja na inicial, seja na liquidação de sentença, e tudo isso movimenta muito o trabalho do perito. Então, se o perito estudar bastante, for bom no que faz, ele consegue trabalho, seja como assistente, seja como perito do juízo. Então, para mim faz muito mais sentido eu ter essa facilidade de venda do meu serviço e conseguir um giro legal de trabalho. Sendo que na auditoria a conquista de um cliente acaba sendo um pouquinho mais difícil. O quarto motivo que eu trago para vocês são os picos de trabalho. E olha, eu vou contar para vocês que isso para mim pegou muito forte. Para algumas pessoas isso pode ser muito simples, mas para mim isso é muito relevante. Como eu já disse em outros vídeos, na auditoria existe um pico de trabalho, um momento assim muito forte de trabalho, de muitas horas extras de final de semana e feriados, entre o final de novembro e até mais ou menos metade de fevereiro. Para mim, esse é um período muito importante na minha vida, exatamente porque eu gosto muito do Natal. Eu gosto de enfeitar minha casa, eu gosto de curtir a família. Para mim é a época mais gostosa do ano. E aí passar essa época trabalhando muito, fazendo horas extras e às vezes até tendo que trabalhar no Natal. Então trabalhar nesse período do Natal não faz sentido para mim, porque eu sinto que eu estou perdendo o período que eu mais gosto do ano. Além disso, eu tenho o sonho de ter filhos um dia. E exatamente nesse período ali, entre dezembro e janeiro, é o período das férias escolares. E para mim, seria muito bom poder curtir esse tempo dos meus filhos, poder fazer uma viagem e ter esse tempo em família. A perícia tem picos de trabalho durante o ano. Tem momentos que entra um trabalho grande ou entra vários trabalhos juntos que você vai precisar trabalhar bastante. Tudo bem, está ganhando por hora, né? Mas você não vai trabalhar nesse final do ano, porque o judiciário para ali mais ou menos na metade de dezembro até metade de janeiro, um pouquinho depois, a gente tem um recesso no judiciário, a gente tem uma suspensão nos prazos processuais. Então é um tempo que você consegue descansar um pouquinho, consegue viajar sem culpa, consegue organizar algumas coisas no escritório, é um tempo bem tranquilo. E é exatamente nesse período do ano que eu mais gosto. Então, para algumas pessoas isso pode ser tão bobo, mas para mim essa época do ano é tão importante, que não fazia sentido estar num pico muito forte de trabalho e os próximos anos da minha vida perder o Natal, perder esse tempo com os meus filhos. Então, realmente, a perícia fez total sentido em eu poder estar off nesse período e ter essa qualidade de vida tão importante nesse período. O quinto motivo que eu trago para vocês que eu preferi trabalhar com perícia ao invés de auditoria é a remuneração. E sim, as duas áreas são muito valorizadas dentro da contabilidade, mas a auditoria tem uma questão que você acaba tendo que trabalhar em uma grande empresa de auditoria para ter uma boa remuneração. E realmente, os cargos mais altos têm uma remuneração muito boa. Mas assim, você acaba tendo um salário fixo, tem lá um PLR, uma questão bem bacana nesse sentido, eles sabem valorizar os funcionários nesse sentido, mas na perícia eu consigo enxergar um horizonte mais amplo. Basicamente porque eu não fico limitado a trabalhar para uma empresa. Eu tenho essa liberdade de abrir um escritório, que na auditoria é muito mais difícil, e consigo ir atrás dos trabalhos, como eu já comentei no item anterior. Basicamente eu vejo que na auditoria existe essa segurança do salário fixo mensal, que na perícia não tem. Na perícia eu tenho que vender e meu trabalho eu ganho por hora. Mas a partir do momento que eu consigo construir uma carteira de clientes, eu começo a sempre receber processos e eu sempre estou recebendo honorários. E aí, em determinados momentos, eu consigo ter processos grandes, eu consigo ter ganhos maiores com algumas estratégias que eu uso na perícia, mas é algo um pouco mais comercial, um pouco mais de empreendedorismo. Então eu fico muito mais satisfeito com a remuneração que eu tenho na perícia, mesmo sendo variável, porque eu consigo vender minha hora de forma independente e na auditoria eu estaria dependendo de uma empresa, daquele salário fixo, de alguma PLR, alguma coisa assim. Mas de novo, as duas áreas têm uma remuneração muito boa. O sexto ponto que eu trago aqui para vocês é o sentido do trabalho. Tanto a auditoria quanto a perícia são trabalhos valorizados porque eles têm uma importância bem relevante. Basicamente, na auditoria, a gente traz a confiabilidade para as demonstrações financeiras de uma empresa, exatamente para auxiliar o mercado a tomar decisões de forma mais segura. Agora, dentro da perícia, eu sinto que eu estou fazendo a diferença com o meu conhecimento para que a justiça seja feita. Então, muitas vezes vai ter um processo que a vida de uma pessoa depende daquele processo, o resultado daquele processo vai fazer a justiça para uma empresa, enfim, a gente vai conseguir fazer a justiça acontecer através do nosso conhecimento. E isso para mim é muito importante porque eu me sinto valorizado, eu sinto que eu estou fazendo a coisa certa acontecer. Claro que é necessário, como perito, nós termos valores de integridade, honestidade, coisas nesse sentido, né? Mas aí é tema para outro vídeo. Mas o sentido do trabalho da perícia, para mim, é muito bacana, eu me sinto muito valorizado fazendo o que eu faço
e realmente no final do dia eu consigo me sentir bem. E o sétimo ponto que eu trago aqui, que eu achei muito legal na perícia, que realmente faz eu preferir a perícia em relação à auditoria, é o baixo investimento inicial. Então na auditoria, você normalmente vai acabar trabalhando numa empresa muito grande, mas se você quiser empreender nessa área, você vai acabar tendo um custo grande para iniciar, para ter um escritório legal, para contratar uma equipe, alguma coisa nesse sentido. Já na perícia, nós vendemos o nosso conhecimento. Basicamente, o conhecimento é vendido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, eu preciso fazer alguns cursos, preciso ler livros, preciso estar atualizado naquela área que eu escolhi atuar, mas basicamente eu dependo do meu esforço em eu ir atrás, em eu estudar, em eu correr atrás de cliente, fazer essa prospecção. Então eu vejo que a facilidade de eu entrar no mercado e o investimento que eu preciso para entrar no mercado é menor do que na auditoria. Você, sendo contador, economista ou administrador, tendo um diploma em curso superior, sendo registrado no seu conselho de classe, você já tem meio caminho andado para ser perito. Você precisa estudar, ser realmente especialista na área que você for atuar, então tem que ter uma certa paciência para você adquirir conhecimento, para você conseguir entrar nessa área. E aí o investimento que você vai acabar fazendo em cursos, em livros, acaba sendo justificável. E você consegue ir vendendo o seu trabalho para ir pagando tudo isso. Então eu vejo que faz mais sentido financeiro e investimento financeiro trabalhar com a perícia. Apesar que, eu não escondo, você precisa estudar e ser bom no que você faz, que aí com certeza você vai ter sucesso. Nesse vídeo eu quis te contar os motivos que fizeram eu escolher a perícia ao invés da auditoria. E eu vou te dizer, eu sou muito realizado dentro da área que eu escolhi. Em resumo, eu enxergo muito mais qualidade de vida dentro da perícia do que na auditoria. E querendo ou não, no final das contas não é só o dinheiro que importa. As duas áreas têm uma remuneração muito boa, mas além de ganhar dinheiro, de ter uma remuneração boa, é importante a gente ter qualidade de vida. É importante viver um pouquinho, ter um momento legal com família, conseguir conciliar alguns horários. Para mim, isso não tem preço. Eu espero que esse vídeo te ajude a definir qual que é a melhor área para ti. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.